Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar sobre a história bíblica da cura da mulher com fluxo de sangue. Um episódio emocionante que ocorreu há mais de 2000 anos. É uma história de fé, perseverança e cura divina que tem sido um exemplo de esperança para milhões de pessoas ao longo dos séculos. A história da mulher com fluxo de sangue é registrada nos evangelhos de Lucas, Marcos e Mateus, e se passa em torno do ano 30 depois de Cristo, na Galileia. Naquela época, a sociedade judaica era altamente patriarcal, e as mulheres muitas vezes eram marginalizadas e excluídas. Além disso, muitos problemas de saúde eram mal compreendidos e estigmatizados. A história começa com uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. Ela havia gasto todo o seu dinheiro com médicos, mas nenhum deles conseguiu curá-la. Ela ouviu falar de Jesus, um mestre itinerante que estava realizando milagres em toda a região da Judéia. Ela acreditava que, se pudesse apenas tocar a orla do seu manto, ficaria curada. Então, ela decidiu ir até onde ele estava, mas tinha medo de ser vista e reconhecida, já que, de acordo com a lei da época, ela era considerada impura e seria excluída da sociedade. A multidão era tão grande que acabava dificultando sua caminhada. Eram muitos esbarrões e Jesus caminhava apertado e com dificuldade. Com fé, a mulher se aproximou de Jesus por trás e tocou em sua vestimenta. Imediatamente, ela sentiu a cura em seu corpo e seu fluxo de sangue parou. Jesus também sentiu algo especial acontecer e perguntou quem havia tocado nele. Os discípulos acharam que a pergunta de Jesus não fazia sentido. Muitas pessoas estavam tocando o mestre naquela multidão. Mas Jesus sabia que alguém lhe havia tocado não apenas com as mãos, mas principalmente com a fé. Como homem, Jesus de fato não sabia quem havia lhe tocado. Mas como Deus, ele sabia que, em resposta a um toque de fé, poder curador havia saído dele. A natureza divina de Jesus testificou que o milagre havia ocorrido. A mulher acabou contando para Jesus, mesmo com medo, que fora ela que o tocara. Aquela era uma situação embaraçosa para aquela mulher. De acordo com a cultura de sua época, era inapropriado que ela ficasse em evidência pública. Além disso, ela sabia que, segundo a lei da época, sua doença tornava impura e ela não podia tocar em alguém. Então ela não sabia exatamente se Jesus iria repreendê-la, por causa do que havia sido feito. Mas mesmo assim ela se prostrou diante de Jesus e lhe contou tudo. Provavelmente foi nessa hora que ela explicou o sofrimento que havia enfrentado por 12 anos. Mas ao invés de repreendê-la, Jesus a confortou de forma amorosa. Ele disse: "Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal." Com essas palavras, Jesus não apenas garantiu que a saúde da mulher do fluxo de sangue havia sido restaurada, mas também restaurou sua vida social e religiosa. Agora aquela mulher poderia finalmente ir em paz. Essa história tem sido interpretada de várias maneiras ao longo dos séculos. Algumas pessoas veem isso como um exemplo de como a fé e o esforço podem levar à cura. Outros o interpretam como um símbolo da compaixão e da igualdade de Jesus para com todas as pessoas, independentemente de seu gênero ou condição social. Alguns estudiosos também apontam para o fato de que, ao tocar na orla do manto de Jesus, a mulher estava seguindo um costume antigo que simbolizava uma espécie de aliança com Deus. Ou seja, ela estava demonstrando sua fé e confiança em Jesus. Ela estava presa numa solidão terrível. Ela não tinha paz e era refém da agonia. Aos olhos de todos, a mulher do fluxo de sangue era imunda e não havia esperança de que ela deixasse aquela posição amaldiçoada. Mas aos olhos de Jesus, a mulher desprezada que sofria com um fluxo de sangue era tão próxima quanto uma filha. Em segundo lugar, a história da mulher do fluxo de sangue nos ensina sobre o poder da santidade de Cristo. Pela lógica humana, quando algo impuro tem contato com algo limpo, o impuro contamina o que é puro. Um copo de água poluída torna sujo todo um tanque de água potável.
Assim, se uma pessoa considerada limpa tivesse contato com algo imundo, ela também seria considerada impura. Independentemente da interpretação que cada um dá a esta história, é inegável que ela tem um poderoso significado para aqueles que procuram a cura e a esperança em suas vidas. A história da mulher com fluxo de sangue nos mostra que a fé, a coragem e a determinação podem levar a grandes mudanças e curas em nossas vidas. Esperamos que esta história tenha sido inspiradora e edificante para você. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.